Bom dia, meus irmãos. Cumprimento todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, graça essa, a qual foi manifesta por meio de Cristo, ao se revelar para nós e assim também, não somente revelar a palavra de Deus, mas trazer também a salvação. A salvação que nós podemos crer que se encontra constantemente estando agindo em nossas vidas. Porque é por meio do Filho dele. Por meio do Filho dele é qual nós também podemos ter a segurança de que nós podemos superar toda e qualquer dificuldade da nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tema do sermão desta manhã é uma segurança inabalável. E o texto que nós iremos expor nesta manhã é o Salmo 121, e iremos ler do versículo 1 até o versículo 8. Salmo 121, do versículo 1 até o versículo 8. Lembrando que o tema do sermão é uma segurança inabalável. Mas antes de fazer a leitura do texto, eu quero trazer uma breve história ao conhecimento dos irmãos e assim vocês prestem atenção. Imagine que vocês estão subindo uma trilha montanhosa ao entardecer. E por ser ao entardecer, logo o sol se põe, ou seja, se retira dos nossos olhos. E o caminho à frente se torna incerto, por conta da dificuldade de conseguir enxergá-lo. Para piorar, você está sentindo um cansaço batendo em você. E o medo do que o desconhecido te proporcionará se você continuar a caminhar começa a tomar conta de você. Então você entende a situação em que você se encontra. Você está perdido e não sabe o que fazer. Os relatos que nós temos visto constantemente sobre trilheiros que se acham, por serem experientes, acham que conseguem cumprir sozinho uma tarefa e acabam se perdendo no meio da mata. Se perdem na trilha. Então você se entende a sua situação e você se encontra perdido e não sabe o que fazer. E aí você faz a seguinte pergunta: e agora? Onde irei encontrar socorro? E agora? Onde irei encontrar socorro? Essa história descreve a cena do Salmo 121, pois o Salmo 121, ele ressoa, ele ecoa com a nossa vida moderna. Em nossos dias, as nossas montanhas, as montanhas que nós encontramos, podem se manifestar de diversas formas. Por exemplo, nas crises de saúde, que nos assustam e nos fazem questionar a fragilidade da nossa existência, incertezas financeiras que nos deixam sem chão e abalam nossas estruturas emocionais, insegurança pessoal que nos paralisa e nos impede de avançar. Essas são só algumas formas que as montanhas representam para nossas vidas, que nós iremos ver no decorrer do texto. E, em paralelo a isso, as montanhas também podem representar a nossa própria busca por segurança. Quando nós depositamos nossa fé, ou melhor, quando nós depositamos a nossa confiança em conquistas materiais, em status, ou tudo aquilo que construímos com as nossas próprias mãos. Mas por que essa distinção tão crucial, tão detalhada? Porque nós vivemos em um mundo que parece que cada vez mais fica imprevisível para viver. Saímos de casa e não sabemos se iremos retornar. Se fica mais imprevisível de viver porque nós não sabemos se a nossa estabilidade financeira pelo nosso trabalho perpetuará em nossas vidas ou se nós seremos demitidos daqui a alguns 20 minutos ou 2, 3 horas. Com isso, a busca por estabilidade é uma constante na nossa existência. No entanto, em meio a essa busca incessante, muitas vezes nós esquecemos uma verdade que deve ser fundamental para nós e que deve estar constantemente ecoando, ressoando, soprando, se manifestando em nossa mente e no nosso coração. Que nós somos apenas peregrinos neste mundo. Nós estamos somente de passagem neste mundo, porque o nosso destino é muito maior do que isso aqui. É muito maior do que neste mundo onde nós temos total instabilidade. O nosso destino é o reino de Deus. E por ele ser o nosso destino,
nós devemos confiar constantemente no Senhor. É nesse contexto que o Salmo 121 ressoa com a relevância atemporal, ou com os tempos, coincidindo com os tempos em que nós vivemos, pois este salmo, ele era entoado pelos peregrinos, ou seja, pelas pessoas que saíam de onde eles se encontravam e iam em direção a Israel para adorar o Senhor, e tinha como propósito inspirar confiança e fortalecer a fé durante a jornada, durante essa viagem, quando eles saíam da cidade onde eles se encontravam para ir até Jerusalém, para como todo um só povo e uma só voz cultuar ao seu Deus. Para nós, este salmo, em nossos dias, aplicando para o contexto da nossa vida, este salmo oferece algo muito mais profundo e muito mais duradouro do que qualquer solução humana ou segurança passageira. Ele nos apresenta uma segurança inabalável. Por que que se apresenta uma segurança inabalável? Porque ela não se baseia nos esforços humanos ou na solidez de nossas conquistas terrenas. Pelo contrário, ela é fundamentada na fidelidade de um Deus que é poderoso e que está presente na vida do seu povo. Um Deus que é o nosso guardião constante, ou seja, ele está constantemente com seus olhos abertos e voltados para o seu povo, como um vigilante que não dorme. Acompanhe comigo a leitura do texto, Salmo 121, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para todo sempre. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus eterno Pai, que privilégio é nós podermos nos reunirmos para podermos aprender e compartilhar da Tua palavra. Acabamos de lê-la, Senhor. Por isso, agora, para compreender o que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã por meio dela, necessitamos da iluminação do Teu Espírito Santo. E é o que nós clamamos a Ti neste momento. Que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, abrir os nossos ouvidos e preparar o nosso coração para que venhamos receber os ensinos da Tua palavra. Mas que, Senhor, não sejamos somente ouvintes nesta manhã, mas que tudo que nós venhamos aprender aqui, nós também venhamos praticar a cada dia de vida que o Senhor nos conceder. Para que nós não sejamos somente ouvintes, mas sejamos também praticantes da Tua palavra. Palavra que nos edifica, palavra que nos renova, palavra que nos regenera, palavra que nos traz a comunhão contigo e a comunhão com o povo do Senhor, para um só objetivo: engrandecer e exaltar o Teu nome, que é maravilhoso, o Senhor que é grandioso e que se faz presente em nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor neste momento, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este salmo nos ensina como obtermos uma segurança inabalável. E o primeiro ensino sobre como obter a segurança inabalável é reconhecer que dependemos exclusivamente do Senhor. Podemos fazer 5 anos de faculdade de medicina ou 10 anos de faculdade de medicina, de advocacia, podemos nos tornar o melhor doutor, podemos nos tornar o melhor profissional na nossa área de trabalho, mas nada disso nos traz segurança. Nada disso nos mostra que é a nossa dependência. Não, a nossa dependência deve ser exclusivamente de Deus. O salmista começa com uma ação e uma pergunta. E o versículo 1 diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Esse versículo ensina que o crente ele deve olhar, deve elevar os olhos para além das circunstâncias que ele está vivendo. Ele deve elevar os seus olhos para além do momento que ele está vivendo. Para isso, é necessário reconhecer a nossa própria limitação e a necessidade de ajuda. E a nossa ajuda não depende de nós, não depende do nosso próximo.
A nossa ajuda depende de nós reconhecermos quem nós somos, reconhecermos o estado em que nós nos encontramos e, com isso, realizar um ato muito importante: elevar os olhos em direção a Deus. O ato de elevar os olhos significa erguer, literalmente, de levantar, literalmente, e essa ação não é uma ação presente ou passada, mas é uma ação futura, mas que deve ser contínua. Por quê? Porque constantemente os nossos olhos devem estar levantados para em direção ao Senhor. Por isso que eu, ao olhar para esse texto, e eu identificar o sentido das palavras, a palavra elevo os olhos, a tradução mais coerente para o entendimento, mas a palavra que melhor se encaixa aqui seria elevarei os meus olhos para os montes. Ou seja, uma ação que você está realizando constantemente, porém com resultados futuros. E este ato indica uma ação de forma intencional, isto é, um momento de súplica, se referindo a uma busca por algo além de si mesmo. Algo que você não tem controle ou que você não consegue alcançar. Por isso que é além de você. E os montes podem representar tanto os perigos reais da jornada, quanto os falsos refúgios que a humanidade costuma buscar. E aqui eu trago à mente dos irmãos os perigos. Quando nós lembramos da passagem do samaritano, do bom samaritano, quando o homem sai da cidade de Jerusalém, de Jerusalém em direção à cidade de Jericó, e é atacado por assaltantes, por saqueadores, e fica à beira da morte na estrada. Os peregrinos deste salmo, ao saírem de suas cidades em direção a Jerusalém, a Israel, para cultuar o Senhor, enfrentariam esses perigos. E com isso, ele se pergunta: de onde me virá o meu socorro? Ou eles poderiam já estar na cidade de Israel, e ao olhar para o alto, elevar os seus olhos para os montes, enxergam todas aquelas cordilheiras de morros, de montanhas que estavam ao redor de Jerusalém, como nós podemos lembrar do Salmo que fala que nós devemos ser como o monte de Sião que não se abala, pois em volta dos montes da cidade de Israel se encontram os montes, trazendo proteção. Mas a proteção está muito além dos montes. A proteção vem de Deus. Muitos, ao se depararem com as dificuldades, olham para o dinheiro, para o poder, para a influência, ou até mesmo para a sua própria capacidade humana, ou seja, a sua inteligência. Como se essas coisas pudessem oferecer uma segurança definitiva. Mas não. Eu pude experimentar de uma forma mais dolorosa que a minha dependência não está no que eu posso fazer. Eu sempre me achei sempre falaram, e com isso acabei adquirindo esse costume de me achar um bom eletricista de autos. Vem carros de outros estados para eu mexer. E uma vez veio um carro que ninguém conseguiu mexer, e eu, em questão de horas, consegui identificar o defeito do carro e arrumei. E falaram: nossa, você é bom mesmo. Eu olhei e falei assim: olha, tá vendo essas mãozinhas aqui? Tem o dom que Deus me deu. Eu posso resolver qualquer problema. Mas quando eu enfrentei um problema dentro da minha família, eu pude enxergar a minha incapacidade. A única coisa que eu pude fazer foi dobrar os joelhos, clamar ao Senhor e chorar diante dele. Para isso, assemelhando a este exemplo, eu trago outro exemplo. Pense em alguém que se encontra em uma crise no seu casamento. Ele buscou todas as opiniões e não obteve resultado. Ele recorreu aos seus amigos, recorreu a seus parentes, reconheceu a inúmeras pessoas buscando opiniões, mas nenhuma dessas opiniões obteve resultado. Sabe por quê? Porque em nenhum momento ele parou para orar. Em nenhum momento ele buscou um aconselhamento pastoral. Por isso que ele não encontrava uma solução para o seu casamento, não encontrava uma solução para a crise que ele estava enfrentando no seu casamento. É como um peregrino que olha para as montanhas esperando que a própria montanha o salve. Quando, na verdade, meus irmãos, o socorro, a ajuda, ela vem de quem criou as montanhas. Ou seja, Deus. Por que eu digo isso? Veja que logo a seguir, nós temos o segundo ensino sobre como obter uma segurança inabalável, que é
reconhecer que Deus é a nossa proteção. E aqui eu vou fazer uma ligação um pouco fora do padrão. O versículo 2, versículos 5 e 6 é que nós iremos tratar sobre a proteção do Senhor. Veja que o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esta resposta do salmista com relação à pergunta que ele finaliza o versículo 1, de onde me virá o socorro, a resposta dele está fundamentada no poder e na soberania de Deus. Ou seja, ele reconhece que o socorro dele vem daquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. O salmista, ele está trazendo, ao falar sobre fez o céu e a terra, ele está trazendo à memória o relato da criação, tratando da identidade do Senhor. Ou seja, o seu socorro vem do Criador. Aquele que tem o poder nas mãos para poder dar a vida a todas as coisas. Assim como também, por meio da sua palavra, nós podemos encontrar solução para todos os problemas e todas as crises das nossas vidas, reconhecendo a soberania dele. E é olhando para essa soberania que nós também podemos entender que a nossa segurança é inabalável, porque ela não se baseia em um Deus pequeno ou limitado, mas no Deus que fez o céu e a terra e que sustenta todo o universo com a sua palavra. Há quem diga que Deus ele está em silêncio, mas na verdade, quando nós olhamos para as obras do Senhor e os milagres que ele realiza nas nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor, nós conseguimos enxergar a grandeza do Senhor e enxergar que ele tem o domínio de todo o universo. Este versículo 2 está ligado diretamente ao versículo 5 e 6. Veja, os versículos dizem: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, e nem de noite a lua. Esses versículos mostram que Deus não é um Deus distante de seu povo, mas um Deus que se faz presente. Esta presença é expressa pelas palavras guarda e sombra. E guardar significa manter a salvo, proteger de lesões ou perigo. E a sombra significa, traz a ideia de proteção, e o texto trata do alívio do calor escaldante do sol. Senhor, o Senhor, ele te guarda e te protege do calor escaldante do sol, e essa expressão traz ao desgastes que as crises proporcionam em nossas vidas. Ou seja, ele é um refúgio constante, porque à noite, tanto à noite quanto de dia, ele protege dos perigos visíveis e dos perigos invisíveis. Por exemplo, imagine um técnico altamente qualificado que não apenas projeta e constrói uma máquina complexa, mas ele também a opera e a mantém funcionando perfeitamente. Esse é o Deus Criador e sustentador. Pois ele criou todo o mundo, ele fez o céu e a terra, todas as pessoas e todos os seres viventes, e tudo trabalha com um mecanismo perfeito, onde uma engrenagem não quebra. Essa engrenagem, ela não faz com que uma engrenagem atropele a outra. Não é como um trilho de trem que, por causa de um limite de dilatação do trilho, ele vem a descarrilhar vários vagões. Deus tem o controle de todas as coisas. E isso mostra que ele não apenas criou o mundo, mas ele governa e cuida de cada detalhe, inclusive da vida de cada um de vocês. E como que eu posso mostrar isso para vocês? Sabe quando você está andando na rua em um dia de um sol tão intenso e forte que você fala assim, isso é só uma prévia do inferno? Você está andando pela rua e você não está sentindo aquela brisa refrescante bater no seu rosto. Você fica tentando de alguma forma se refrescar, ou pega uma folha e começa a balançar, ou você começa a fazer com a mão, tenta uma forma de se refrescar. E de repente, você encontra uma árvore com uma sombra refrescante e se refugia debaixo dela. E você não vai mais sentir o calor, você se encontra protegido do calor.
Assim é Deus ao proteger você quando você estiver passando por momentos de crises, incertezas e inseguranças. Deus vai estar sobre você, como uma árvore te protegendo. E eu trago uma aplicação para vocês nesse ponto. Quando vocês estiverem passando por momentos de incertezas, momentos de inseguranças, crises, confie no caráter de Deus. Confie no caráter de Deus em tempo de crises, incertezas, insegurança. Porque Deus, ele mostra por meio da sua palavra e por meio das ações que ele está constantemente presente em nossas vidas. Está constantemente presente na vida de cada um de vocês. Mas sabe por que cada um de nós, vocês e eu, nos desesperamos nos momentos de crises, incertezas e inseguranças? Porque o primeiro ponto que nós olhamos é o que eu posso fazer. É olhar para nós, enxergando um poder que nós não temos. Muitas das vezes nós bolamos estratégias, procuramos criar algum escape para aquela solução. Mas não, o poder não está em nós. Aí você tenta, 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 aí você fala, cansei da vida. Cansei, não aguento mais. Não vou mais ficar dando murro em pontas de faca. Boa, isso mesmo. Não continue dando murros em ponta de facas. Mas o que você irá fazer? Pois os seus olhos estão fechados e os seus ouvidos tapados, que você não consegue enxergar Deus falando para você. Se coloque diante de mim. Clame a mim. Busque a mim. Então, quando vocês e eu estivermos passando por momentos de crises, incertezas e inseguranças, olhe para o céu e lembre-se de que naquele local se encontra o Senhor, de onde vem o seu socorro. O socorro do Criador, do que tem o controle nas mãos, porque ele criou todas as coisas. E se você passa por crise, então busque o socorro que vem dele. Porque se a crise existe e Deus criou todas as coisas, confie nele porque ele também criou o socorro para cada situação. Mas cabe a cada um de nós reconhecer que nós não dependemos de nós, dependemos do Senhor. Nós não dependemos da nossa inteligência. Vocês não dependem das suas habilidades espantosas e que muitas vezes as pessoas enxergam até como algo miraculoso. Não. A sua dependência está no Senhor. Reconheça isso. Deixe que essa verdade acalme o seu coração, porque você não está desamparado e nem esquecido. Pois Deus se faz presente em sua vida em todos os momentos, como nós podemos ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 35, em que Jesus ensina para não andarmos ansiosos, pois o Pai Celestial, que alimenta tantos pássaros, dá veste aos lírios do campo, também cuidará de cada um de nós. Também cuidará de cada um de vocês. Mas para isso é preciso reconhecer quem Deus é. Para isso é preciso entender que Deus é a prioridade na nossa vida, como nós estudamos no decorrer dessa semana nos PGs. A prioridade não está em você. A prioridade, o seu socorro não vem da prioridade que você coloca confiando nas coisas terrenas. O seu socorro vem da prioridade que é Deus, que é eterno e que se encontra nos céus. E de lá ele olha todas as coisas aqui na terra. E aquilo que você tanto se desespera, muitas das vezes é algo pequenininho, em que você faz uma tempestade num copo d'água, como dizia meu pai. Muitas das vezes nos desesperamos e fazemos uma tempestade num copo d'água, porque nós não olhamos para Deus. Buscamos em nós o nosso socorro. E é uma falha que nós temos. Ele que criou o universo tem poder e amor para suprir todas
as suas necessidades. A soberania de Deus como Criador é a base da nossa confiança. Como nós podemos ver lá em Romanos 8,31, que nos questiona: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, se nós não olharmos para ela e chegarmos Deus, nós iremos falar: fui vencido. Sendo que a própria palavra de Deus é bem clara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Lutemos confiando na providência do Senhor, confiando na ação de Deus sobre nossas vidas. O mesmo Deus que criou tudo é o Deus que protege e que nos defende. Logo a seguir, caminhando para o final do texto, o salmista transmite o terceiro ensino sobre como obter uma segurança inabalável, que é reconhecer que a proteção de Deus ela é permanente. Versículo 3, que da mesma forma está do versículo 2, ele está ligado, versículos 3 e 4, né? Da mesma forma do versículo 2, eles estão ligados ao versículo 7 e ao versículo 8. Veja, no versículo 3 o salmista diz: ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. Nesse versículo nós vemos que a segurança inabalável atinge o seu ápice, atinge um nível que nós não conseguimos compreender, um nível que a nossa capacidade humana não consegue explicar, pois mostra que Deus não é como guardas ou vigilantes. E aqui desde já eu digo aos irmãos que são guardas, que são vigilantes, que eu não estou falando que vocês dormem no trabalho, mas o que eu estou dizendo é que Deus não é como guardas ou vigilantes que se cansam e acabam cochilando. E por que ele não dorme? Porque ele está para te sustentar em todos os momentos. A cada passo que você der, em cada decisão que você precisa tomar em seus caminhos, Deus se faz presente. Assim, como eu mencionei do versículo 2, que estava ligado ao versículo 5 e 6, o versículo 3 está ligado ao versículo 7 e 8, pois eles também tratam do guardar e da presença de Deus, mostrando que a proteção de Deus é muito mais abrangente. Veja, os versículos diz: o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Veja que o versículo 7, nós temos a expressão guardará de todo mal, mostrando que a proteção não é apenas do corpo, mas também da alma. Porque o mal não está somente presente naquilo que nós podemos enxergar, o mal também está dentro de nós. Sério, isso é uma blasfêmia. Como que o mal pode estar dentro de mim? Querido e nobre irmão e querida e nobre irmã, não se esqueça que você é um pecador. Não se esqueça que, como fala lá em Jeremias 17:1, o pecado está gravado, esculpido no seu coração. E não é porque você é um cristão que você deixou de ser um pecador. Você ainda continua sendo um pecador e o mal continua dentro de você. A diferença, como eu tenho falado nos últimos sermões, é que você não é mais dominado pelo pecado. E se estiver sendo dominado, meu irmão, está na hora de rever os seus princípios. Ou melhor, reveja se você realmente foi alcançado pela pregação do Evangelho e se houve conversão no seu coração. Mas como eu creio que todo mundo aqui é convertido, alcançado pela pregação do Evangelho, tem um coração transformado pela ação do Espírito Santo, então eu acredito que você não tem desejo e não é dominado pelo pecado, mas o mal habita em você. Mostrando que a proteção se estende a todas as áreas da vida do ser humano. Muitas das vezes, quantas vezes você já pensou, você ficou irritado com uma pessoa e você falou: ah, se eu pudesse voar no pescoço dessa pessoa. Maldade. Deus impede que você faça o mal. Porque se você pudesse fazer, se Deus liberasse, é igual aquela velha história, né? Quando você passa um certo estresse com as pessoas, você fala assim: nossa, Deus poderia fechar os olhos somente 5 minutinhos para me poder desestressar aqui, poder resolver esse problema. Mas a nossa segurança não depende dos nossos atos.
Porque os nossos atos nos condenam. Porque na mão do homem há sangue, mas nas mãos de Deus a justiça é perfeita. Por isso que ele guarda a vida do ser humano em todas as áreas. E ele ainda usa a expressão sair e entrada, saída e entrada. E veja o mais maravilhoso da proteção divina, essa proteção é uma promessa eterna. Como nós podemos ver no final do versículo 8, em que ele usa a expressão desde agora e para sempre. Mostrando que essa proteção, ele está prometendo que ela vai ser neste momento em que você está vivendo e no momento a seguir que você irá viver. Hoje, amanhã, depois de amanhã, em 2027, em 2030, em 2040, quanto tempo você estiver vivo sobre a face desta terra, a proteção do Senhor estará sempre te acompanhando. Mas para você viver esta proteção e crer na segurança inabalável, você precisa reconhecer quem você é. E você é um pecador. Você é um falho. Você é uma pessoa que, se em algum momento você puder fazer algo para poder alcançar os seus objetivos, você irá fazer. Você irá ser uma pessoa que bola as estratégias. Não existe pessoas mais estrategistas do que no momento que você quer alcançar algo. Você vai, se for possível, você vai pagar até um software onde você possa elaborar passo a passo do que você quer alcançar. Pegar um planejamento da sua vida. Ontem nós estávamos em uma breve reunião e o questionamento era: como guardar o dia do Senhor? Não posso lavar roupa, não posso cozinhar, não posso lavar meu, não posso ir ao shopping, não posso. Verdade. Então, como que eu vou viver com a minha família, os momentos com a minha família? E a palavra é planejamento. Crie uma estratégia para você conseguir fazer as suas coisas de segunda a sábado e ter o domingo livre para adorar ao Senhor, para estar cultuando ao Senhor. E quando nós queremos, isso é quando nós é o que nós devemos fazer para ter o dia exclusivo somente para o Senhor. Mas quando nós queremos algo que nos agrada, nós elaboramos inúmeras e inúmeras estratégias, criamos inúmeros e inúmeros de argumentos para poder defender e alcançar aquilo que nós queremos. Então, por que no momento de crise, nós também não olhamos para o Senhor, clamamos a Ele e pedimos para que Ele nos fortaleça e nos abra a mente, para que nós possamos enxergar uma solução? Reconhecer a Deus como uma proteção constante em nossas vidas, uma proteção permanente é isso. É reconhecer que as mãos dele estão estendidas sobre nós a todo instante. Reconhecer que a proteção de Deus é permanente, é nós entendermos que nós podemos confiar nele, descansar nele, e em momento nenhum tentar intervir a ação dele por meio dos nossos atos. É mais ou menos assim. Quando você está cansado de lutar, cansado de dar murro em pontos de facas, você fala, você faz uma oração e fala: Senhor, entrego minha vida em tuas mãos. Entrego o trono do meu coração ao Senhor. Assenta-te no trono do meu coração e se faça presente, porque eu confio no Senhor. Ok. Mas basta chegar uma oportunidade de você ter um emprego melhor, ganhando melhor, mas porém você vai ter que trabalhar aos domingos, e você olha e fala: nossa, Senhor, esse emprego é tão bom. O salário é 7.000 reais. Eu posso alcançar todos os meus sonhos com esse salário. É muito difícil nos dias de hoje no governo que nós temos. Mas eu posso alcançar todos os sonhos com esse salário. Mas eu preciso alcançar esse trabalho. E disfarçadamente, de lado, você vai jogando Deus para fora do trono do seu coração. Porque você está bolando estratégias para alcançar o seu objetivo. Onde é que você enxerga a ação de Deus na sua vida? Como que nós iremos viver essa certeza de uma segurança inabalável se em todos os momentos nós estamos interrompendo a ação de Deus em nossas vidas? Confiar na segurança inabalável, ter essa segurança inabalável, é entregar nas mãos do Senhor e não procurar interromper o trabalho dele.
Temos a nossa responsabilidade humana? Sim. Lembrando que nós não temos livre-arbítrio. Nós não podemos escolher a Deus, porque Deus é quem nos escolhe. E se Deus nos escolheu e temos momentos de crise, nós, como os escolhidos do Senhor, o que devemos fazer é confiar naquele que nos escolheu. Porque o poder pertence a Ele. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Além dele escolher, ele ainda nos deu uma missão, para que vades e dê frutos, ensine, esses ensinos e os ensinados permaneçam em mim. É confiar em Deus, é isso. É você entregar nas mãos dele e descansar. Não deixar de orar. Orar constantemente. É a estratégia que nós temos. Orar. Mas não tentar bular a situação para alcançar o nosso objetivo. E eu trago um exemplo muito mais prático depois de falar muito para vocês. Essa proteção permanente de Deus é comparada, pode ser comparada a uma mãe ou a um pai que vigia o berço do filho a qual eles amam tanto durante toda a noite sem descanso. Se o filho dá uma gemidinha, já está lá em cima. Se o filho dá aquela ressoada de ar, já está lá em cima. Esse exemplo mostra o quanto que Deus é infinitamente atento e muito mais vigilante e fiel do que qualquer ação que nós venhamos exercer, do que qualquer ação que nós possamos tentar realizar. Ele é como, você pode até se escandalizar, mas é um exemplo mais prático ainda, ele é como o seguro que cobre todas as portas e janelas da sua vida. É como o seguro do seu carro, que ele tem uma pólice que cobre todo o seu carro. Se for roubado e encontrado só a carcaça, o seguro vai te pagar o carro da mesma forma. Deus é a proteção constante e permanente que protege todas as áreas da sua vida, 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem prazo de validade. Portanto, meus irmãos, o Salmo 121 nos leva a entender que a nossa jornada nesta terra deve ser regrada pela fé que nos leva a uma segurança inabalável. Se nós não exercemos essa fé, nós não temos essa segurança. Mas essa segurança só será inabalável quando nós reconhecemos que dependemos exclusivamente de Deus, elevando os nossos olhos para Ele e não para os montes das nossas preocupações ou naquilo que conquistamos. É reconhecer que a nossa segurança só é inabalável quando nós reconhecemos Deus como a nossa proteção, porque Ele é o Criador da terra que se faz, Ele é o Criador da terra e que Ele se faz presente na nossa vida como uma sombra protetora de dia e de noite. A nossa segurança só será inabalável quando nós reconhecermos que a proteção de Deus ela é permanente, vigilante, abrangente e eterna, guardando a nossa saída, a nossa entrada, desde agora e para todo sempre. E aqui eu deixo uma orientação para os irmãos. Que essas verdades, que não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Que essas verdades penetre o seu coração, penetre a sua mente, e a partir de hoje você viva com menos medo, com menos incertezas, com menos insegurança e mais confiança. De novo, que essas verdades penetre o seu coração e a sua mente. E assim você viva a partir de hoje com menos medo, menos incerteza, menos insegurança e mais confiança. Confie no poder de Deus. Confie na sua soberania. Confie na ação dele sobre sua vida. O mais difícil que você poderia alcançar não, que você poderia receber de Deus, porque nós não alcançamos as coisas de Deus, é Deus quem nos dá. Que o mais difícil que você poderia receber é a salvação. Porque pelos nossos atos também nós não alcançamos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que derramasse o seu sangue na cruz, e que esse sangue fosse aspergido sobre a vida de cada um de vocês,
para que hoje cada um de vocês possam se encontrar aos pés do Senhor. Mas ao se encontrar aos pés dele, demonstre a confiança que nós tanto falamos para as pessoas. Quando as pessoas, nós somos mestres nisso. Quando as pessoas estão passando por crise, a primeira coisa que nós falamos é: ore e confie no Senhor, irmão. Mas quando nós estamos na crise, nós falamos: e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço? E esquece que muitas vezes nós falamos para o nosso irmão: ore e confie. Ore e confie. Se nós estamos falando ore e confie, então isso também se aplica a nós. Não é somente às outras pessoas. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que você fala para as pessoas ore e confie, ele também está com as mãos estendidas sobre você. Ele também está derramando do cuidado dele e da atenção dele sobre você. Então viva confiante nesse Senhor. E eu trago algumas aplicações aqui. Viva tendo a certeza da segurança e da palavra do Senhor. Confie na sua proteção divina. Encoraje uns aos outros com encorajem aos outros com o testemunho da fidelidade de Deus. A proteção de Deus é uma pedra angular da fé cristã. Na carta de Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, Paulo afirma: estou plenamente certo de que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, Deus não abandona o que ele começou. Por isso nós podemos ter a certeza, pois na carta também de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, ele diz: nunca te deixarei, nem te desampararei. Veja, o cuidado do Senhor é constante nas nossas vidas. O cuidado do Senhor é constante na sua vida. E veja o interessante, essa é a promessa de um Deus que não dorme e não cochila. Por isso, meu irmão, tenha certeza de que mesmo que você passe em tempos de crise, tempos de insegurança e tempos de incertezas, nada poderá te tirar das mãos de Jesus Cristo. Nada pode tirar você das mãos de Jesus Cristo. Como nós podemos ver lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 e 29, Jesus diz que todo aquele que é enviado a ele até sua mão por Deus, ninguém pode arrebatar. Automaticamente nós devemos entender que não importa qual seja a crise ou a circunstância ou o momento que você esteja vivendo, não desanime. E nem se preocupe se isso vai te desabonar como cristão. Porque você está nas mãos de Cristo. E nada, nem Satanás, nem qualquer hóstia maligna, nada pode tirar você das mãos de Cristo. É óbvio que temos que viver com bom testemunho. No mínimo. A proteção de Deus, ela é eterna e inabalável, garantida pela obra de Cristo na cruz e pela presença do Espírito Santo em nós. Outra certeza que você pode ter de confiar em Deus é o Espírito Santo que habita em cada um de vocês. Porque a certeza que vocês precisam vem de Deus. Mas para você ter essa certeza, nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E vocês têm o Espírito Santo. Então vivam nessa certeza. Vivam confiantes no poder do Senhor. Quando vocês estiverem em crise, passando por crises, dificuldades, lutas, seja doença, seja financeira, seja o que for. Não olhe para a circunstância, procurando a solução. Erga, levante os seus olhos e olhe para Deus. Clame ao Senhor, pois é de lá que virá o seu socorro. Clame ao Senhor, como fala lá no Salmo 120, no versículo 1, na minha angústia, clama ao Senhor e Ele me ouve. Por isso, tenha certeza de que Ele irá te responder, que Ele irá cuidar de você, que você será atendido, porque Ele ouve a cada um que clama a Ele no momento de angústia. Clame ao Senhor, confie no Senhor, guarde esta mensagem no seu coração e, se possível, melhor, se possível não, lembre-se da palavra que foi ministrada hoje em todos os momentos que você estiver vivendo. Porque da mesma forma que Deus se faz presente em nossas vidas,
a palavra dele também deve estar presente nos nossos corações. Oremos.